Evangelho de João, capítulo 8, versículo 2. A mulher adúltera. Versículo 2. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. E como insistiam, perguntando, lhe endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Em uma certa ocasião, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão, trazendo uma mulher para ser apedrejada, pois no ato de adultério ela havia sido apanhada. E com certeza aquela multidão ia da mulher escarnecendo, e dos nomes mais terríveis iam-lhe ofendendo. E por onde quer que aquela multidão havia de passar, mais e mais eram aqueles que vinham a mulher acusar. De nenhuma direção se ouvia alguém dizer alguma palavra para a mulher defender. Nem dos parentes, amigos ou conhecidos, nenhuma palavra de defesa chegava aos seus ouvidos. Talvez até houvesse no meio daquela multidão alguém querendo ajudá-la naquela situação. Mas no medo de cair na mesma condenação, deixava a tal pessoa sem qualquer reação. Não podemos dizer que pensamento aquela mulher pensava, mas com certeza muito arrependida ela estava. E nos seus pensamentos ela pensava: Oh meu Deus, se o Senhor me perdoar, eu prometo esse pecado jamais praticar. E assim em seus pensamentos e com muitas lágrimas derramando, ia aquela mulher ao seu caminho de morte caminhando. Até que a multidão foi com Jesus se encontrar, e aos pés do mestre foram a mulher atirar. E do meio da multidão alguém se pôs a falar: Mestre, essa mulher foi pega adulterando, e estamos aqui pelo seu julgamento buscando. A lei de Moisés diz que essa mulher deve ser apedrejada. Mas para o Senhor, qual pena lhe deve ser aplicada? Jesus, ouvindo essas palavras, nada respondeu, e curvando-se com seu dedo no chão, escreveu. Imaginemos que pensamento Jesus se pôs a pensar. Se Jesus fosse com a lei de Moisés concordar, diriam os fariseus: Para que esse homem vocês vêm buscar? Se as nossas são os mesmos ensinamentos que ele está a lhes ensinar. Mas se a lei de Moisés Jesus não fosse obedecer, a própria lei de Deus ele iria desobedecer. E assim os fariseus poderiam tanto a mulher e Jesus apedrejar, pela lei de Moisés ele violar. Mas a resposta que Jesus foi lhes dar foi algo que mente humana
alguma poderia imaginar, pois foi uma resposta que a lei de Moisés não foi violar, e ainda assim fez com que a mulher fosse libertar. Aquele que dentre vós está sem nenhum pecado a praticar, seja o primeiro na mulher uma pedra lançar. Ouvindo essa palavra, a multidão foi se calar. Então os mais velhos começaram a pensar em cada pecado que vieram a praticar. Talvez no meio daquela multidão alguém houvesse adulterado, mas nunca havia sido apanhado. E assim cada um na multidão começou a refletir, e deixando suas pedras cair, começaram a partir. Pois um profundo exame de consciência foram fazer, e vieram que perante Deus todos estavam a dever. Nisso a mulher estava aos pés de Jesus a temer, esperando o que ia lhe acontecer. Então Jesus pôs-se com a mulher a falar, dizendo: mulher, onde estão aqueles que vieram te acusar? Ninguém aqui te condenou. Então, atemorizada, a mulher a cabeça levantou, e nenhum dos seus acusadores encontrou. E disse: ninguém me condenou. Então Jesus lhe falou: tampouco eu estou aqui para lhe condenar. Vai e não torne mais a pecar. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Se essa palavra foi uma bênção para você, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, com seus parentes. Vamos evangelizar. Não se esqueça também de deixar um comentário e de se inscrever no nosso canal para que você venha receber outras mensagens. O nome do nosso canal é YouTube Newton P. Melo.